Olá, esse é mais um episódio do ManaCast. Eu sou a Mana Assunção, psicóloga e arteterapeuta, e hoje eu trouxe duas convidadas para falarmos sobre o Agosto Lilás, o mês de prevenção e combate à violência contra a mulher. Esse tema tão importante, tão antigo e ainda com tantos desdobramentos a serem discutidos. Então, vem com a gente participar dessa nossa conversa gostosa. Vou apresentar as minhas excelentíssimas convidadas. Não se esqueça, porque eu acabo deixando para falar isso só no final. E não se esqueça de curtir o canal, compartilhar com quem interessar, deixar os seus comentários, que isso incentiva a gente a saber o que vocês estão gostando, a aprimorar o material produzido e informativo para a nossa sociedade. Então, hoje eu tenho aqui a Érica Furlan, que já é minha parceira de longa data. A gente estava falando sobre isso, que a gente precisa fazer um TBT de todos os trabalhos que a gente já fez juntas. E ela é doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp, na linha de Estudos de Gênero, e mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo. Professora, advogada e ex-delegada de Polícia do Estado de São Paulo. Bem-vinda, Érica. Bem, obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui novamente com você, seguindo aí nossa linha de trabalho, sempre muito importante e prazerosa para mim. Sim, a Érica já gravou um ManaCast sobre o envelhecimento da população e o cuidado não remunerado das mulheres, né? A falta jurídica de leis que amparem as mulheres nesse processo. Tenho aqui também a Alice. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Alice, por estar aqui com a gente. Obrigada. A Alice Andrade Silva, doutora em saúde coletiva pela Unicamp na linha de estudos de psicanálise, violência e saúde mental. A tese dela foi sobre implementação de grupos psicanalíticos para mulheres e adolescentes expostos à violência. Mestre em psicologia institucional, especialista em psicopatologia, saúde mental e atenção psicossocial. Pesquisadora, docente, psicóloga clínica, psicóloga do SUAS e coordenadora do CREAS de Mojimirim. Gente, que honra ter você aqui com a gente. Alice, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar ao lado aqui da Mana e da Érica. Para mim é uma honra, né? Uma inspiração também, né? Para quem sabe aí futuramente participar e até criar canais de debate como esse, né? Uhum. Eu considero muito importante, porque ainda não só o conhecimento, mas o conhecimento em saúde mental, esses conhecimentos específicos, eles acabam ficando restritos para um grupo, né? E muitas vezes inacessíveis para a maior parte da população. Não ter canais de comunicação que expandam esse conhecimento, eu acho que é um benefício público, né? Sim, e tem um debate na academia, né, que é muito efervescente, né? A questão da violência, a questão dos conceitos, né, de interseccionalidade, de violência de gênero. E às vezes isso não alcança o público em geral, né? Então a gente fala, né, o pesquisador de gabinete, né? Nós precisamos sair desse lugar. Uhum. Então, fique à vontade para ter esse lugar como a sua comunicação com o mundo. Érica, vamos começar falando sobre a importância da Lei Maria da Penha. Por que a gente celebra os 18 anos dela? Olha, a Lei Maria da Penha, ela está completando os 18 anos, agora no mês de agosto, por isso o mês de agosto é tão comemorado, né? Tem uma cor específica. Isso é importante porque dá uma visibilidade, dá uma marca. É importante porque é uma lei que vem justamente resguardar alguns direitos e garantias que já eram previstos em institutos internacionais, como a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. E até a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, o Brasil não tinha um mecanismo específico para essa proteção. Apesar de signatário da convenção, o Brasil não tinha nenhum mecanismo. Foi preciso, então, por conta do caso da Maria da Penha, o Brasil ser processado na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ser punido justamente pela demora na condução do processo, por não ter esses mecanismos. Foi justamente depois dessa atuação que, então, a lei foi promulgada.
Então, desde 2006, que é a entrada em vigor da lei, essa lei prevê. Ela prevê métodos, né, de atuação tanto da parte penal quanto da parte processual e também de outras áreas. No caso da própria lei, a lei em si, ela não cria crimes. Isso, uma coisa que é interessante falar, que a lei em si, ela não cria crimes. O único crime que está dentro da Lei Maria da Penha é o de descumprimento de medida protetiva. O que a Lei Maria da Penha, na verdade, ela traz são diretrizes de atuação considerando os crimes praticados em situação de violência contra a mulher. Então, ali a lei classifica os tipos de violência: violência física, violência sexual, psicológica, patrimonial e violência moral. E vai dar outros mecanismos, por exemplo, a atuação na delegacia de polícia, como deve ser recepcionada essa mulher, quem deve recepcionar essa mulher, como é o processo, como ele deve ser desenvolvido, se a mulher ela pode retirar o processo, quando ela quiser, se ela quiser. E aí uma parte super importante, que é realmente bem inovadora em termos de outros institutos, né, de proteção internacionais, que é a questão das medidas protetivas de urgência. Então, a gente vê que a mulher ela se sentiu um pouco mais confiante de denunciar as situações de violência por conta das medidas protetivas. Então, hoje ela sabe que existe uma legislação e existe um aparato estatal ainda muito tímido, né, que ainda deixa a desejar em vários pontos, mas essa mulher sabe que se ela buscar uma delegacia especializada, ela pode ali ser atendida com uma medida protetiva. Que são vários tipos, mas as mais frequentes são a de não se aproximar de pessoa determinada, de pessoa definida, né, que é a vítima, ou parentes ou amigos da vítima, e afastamento do lar, que são as medidas que são mais implementadas ultimamente. Apesar desse ganho com a Lei Maria da Penha, né, a gente percebe que os números de violência vêm aumentando. Eu entendo que também é por conta dessa possibilidade maior de denúncia, de canais de denúncia. Eu acho que a violência sempre foi muito exorbitante, sempre foi em números grandes, mas a mulher, quanto mais o tempo caminha, mais ela se sente empoderada e com força de denunciar. Significa, sim, que a violência continua existindo e ela tem ali uma crescente. Justamente porque, além dela existir, tem essa possibilidade, essa facilidade de ter ali a sua denúncia sendo escutada. Não necessariamente revertendo numa punição ou numa melhoria significativa de vida, mas ela tem ali os canais de denúncia para fazer. Sim. Eu penso também que, além do amparo jurídico, esse movimento que partiu das mulheres em nomear e deixar de aceitar essas violências que eram naturalizadas, né? Então, isso faz com que a crítica, o reconhecimento de uma violência aumente. Hoje, por exemplo, a violência patrimonial. Quando que isso era considerado uma violência? Tudo bem o marido ter o dinheiro e exercer o controle no lar através desse dinheiro. Não quero que você vá, eu não te dou o dinheiro. Eu quero que você... Não, eu te tomo o celular se você falar. Isso não era identificado como uma violência. Então, quando a gente começa a trazer isso para a pauta e as pessoas escutam, elas conseguem olhar e falar, opa, isso aqui que eu estou vivendo, eu não estou errada de me sentir desconfortável com isso, né? E como a gente já fala e consome muito esse conteúdo, a gente imagina que isso está já disseminado. E não está. Não está. Eu escrevi um texto sobre o MAID, né, da transgeracionalidade da violência. Eu tive contato de mulheres e assim, eu consegui, através do seu texto, reconhecer que eu estou num relacionamento abusivo. Então é muito importante, porque até essa pessoa, por exemplo, chegar numa psicóloga, chegar numa instituição de proteção de mulher, ou ter um advogado que mostre para ela os caminhos que ela tem, ela precisa primeiro entender o que ela está vivendo e que ela precisa
desse amparo e desses recursos, né? Alice, conta um pouquinho, eu imagino que você, principalmente no CREAS, deve vivenciar muito isso, né? Sim. Então, eu imagino também que ali é uma situação de vulnerabilidade econômica, social, que aumenta as consequências dessa violência, embora a violência não esteja restrita a uma condição econômica, social. Vide que, não sei se vocês viram, a esposa do ex-presidente da Argentina, que foi agredida, está com medida protetiva, e ele indo para as mídias dizer que nunca agrediu. Aqueles roxos desse tamanho, assim, né? É isso mesmo, né, Amanda? Então, a gente tem um contexto de que o processo de reconhecimento, de vivência de uma exposição à violência, seja de natureza patrimonial, psicológica, física, é um processo de passo a passo, né? O primeiro passo é o reconhecimento da situação. E é muito bacana o seu exemplo ao citar o texto que você escreve, porque é um exemplo que mostra que a identificação, ela passa por uma dimensão coletiva. É necessário o olhar do outro para que eu consiga expressar e compreender a minha vivência, né? No nosso nascimento, nós nos constituímos enquanto sujeitos a partir do olhar do outro, né? E esse olhar do outro vem carregado de afeto, de crenças, de desejos, expectativas, de toda uma cultura. Então, quando a gente consegue criar coletivamente um mecanismo de identificação, de nomeação, né? Por exemplo, através desse videocast, através de outros recursos onde isso é difundido e discutido, nós estamos criando um mecanismo coletivo de proteção para as mulheres, né? E para as mulheres nas suas diferentes faixas etárias, né? A criança, a menina, né? A adolescente, a jovem, a mulher adulta, a mulher idosa. Então, nós estamos falando aí de um mecanismo coletivo de proteção. Nós também temos mecanismos individuais de proteção, né? Quando o outro me ajuda a nomear o que eu estou sentindo, e eu então aceito, e eu então elaboro isso individualmente, e eu então começo a buscar recursos para sair dessa situação, seja uma medida protetiva, né? Que é um dos passos. Né, seja um acompanhamento no CREAS, né, o acompanhamento na assistência social, né, para quem ainda não conhece, o SUAS é um paralelo do SUS, né? Então, nós temos um sistema de assistência social responsável pela proteção de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, idosos e suas famílias quando estão expostos a uma situação de violência, de violação de direitos. Desde a natureza estatal, de não ter um documento, não ter habitação, até as violências que nós estamos nomeando aqui. Então, esse processo, né, quando tem uma medida protetiva, um boletim de ocorrência, isso vai para o CREAS. Né, e aí começa, é só o início de um acompanhamento. Muitas vezes as pessoas olham para a denúncia, né, como se fosse o fim em si mesma. E a denúncia é a enunciação de um problema. Exato. Que a gente precisa olhar, cuidar, né, e criar mecanismos coletivos e individuais de proteção. E o CREAS faz esse acompanhamento a longo prazo, né? E como as pessoas chegam através da denúncia e como é esse acompanhamento do CREAS? O que ele pode oferecer, por exemplo, para uma mulher que está ouvindo a gente aqui agora, está numa situação de vulnerabilidade? Porque surgem muitas questões. Às vezes existe uma dependência financeira, não sabe como vai trabalhar, não sabe aonde morar, as questões com os filhos. O que o CREAS oferece para essas pessoas em situação de violência? Legal essa pergunta, né? E aí eu gostaria de puxar a linha para falar para essas mulheres que sofrem violência e também para falar para os trabalhadores, os colaboradores que estão nesse lugar, né? Os profissionais do SUAS. Então, pensando nas mulheres, né? O que o CREAS pode oferecer? Bom, lá nós somos psicólogos, assistentes sociais, advogados. Essa é a constituição, equipe mínima de um CREAS, né? Tem que ter essa diversidade na multiprofissionalidade, tá? E lá, esse olhar da assistência social é importante para
concessão, por exemplo, de benefícios socioassistenciais. Identificar se aquela família tem perfil para ter acesso ao Bolsa Família, para ter acesso a um benefício eventual, que é uma das modalidades de recursos que a gente pode fornecer para o pagamento de um aluguel temporário. Né? A gente fala, são as vulnerabilidades temporárias. Perante a lei, qual é a classificação de uma vulnerabilidade temporária? Pode ser um rompimento de vínculo, pode ser uma situação de violência, isso vem classificado. Então, no momento em que eu peço um benefício eventual, eu vou dizer, né, para prestação de contas, olha, esse benefício está sendo destinado a uma família em função de uma situação de violência, em função de um aluguel temporário. Então, existe esse recurso, cada município vai ter a sua quantia, a sua administração desse recurso, né? Mas existe, né? E outras séries de benefícios que podem ser concedidos quando a pessoa tem um cadastro único. Então, inicialmente, o que nós precisamos? Que essa família tenha um cadastro único, né? Ela vai fazer lá, falar sobre a sua família, quantas pessoas moram na casa, qual é a renda. Ela vai estar em acompanhamento com essa assistente social, que vai fazer todo esse acompanhamento, essa análise, encaminhar para possíveis demandas, né, de benefícios socioassistenciais. O acompanhamento psicológico também pode trabalhar com ela, com essa família, com essa mulher. Uma possível psicoeducação, no sentido de fortalecer a função protetiva dessa mulher. Né? Ela ser capaz de identificar quem é a rede de apoio dela. Se ela, por algum motivo, rompeu vínculos com a família, com as amigas, com amigos, será que não é o momento de retomar essa construção de vínculos com pessoas que são de confiança para se proteger? Então, tudo isso é trabalhado no CREAS, né? Além de muitas outras coisas, né? Para essa proteção dessa mulher, né? E além disso, a assistência jurídica, né? Orientações de natureza jurídicas podem ser dadas por esse advogado que tem que compor essa equipe, né? E por outro lado, pensando aí uma fala para os trabalhadores, né, que da assistência social, é muito importante a gente estar sensível a essas demandas dessas mulheres, né? Sensíveis e buscar no município o fortalecimento da rede para o acolhimento dessas mulheres. Às vezes eu não tenho, né, um advogado no CREAS, pode acontecer da gente não ter equipe mínima, né? Poxa, existe algum colega na rede que pode nos ajudar, pode dar uma orientação jurídica sobre esse caso? Então, assim, a importância dos colegas estarem atentos, sensíveis para o acolhimento, para a escuta dessa mulher, sem julgamento, né, sem preconceito, sem a discriminação de culpabilizar ela pela situação que ela está vivendo, né? Então é o nosso papel a gente compreender tudo isso como ela é infelizmente uma vítima nessa situação. Mas a gente pode ter a discussão sobre o conceito de vítima, né? Ela não deixa de ser protagonista também numa possível rompimento com a violência, né? Sim, mas existe um comprometimento psíquico, que aí é o interessante, talvez a gente nomear aqui, estou controlando o tempo ali para direcionar, mas seja interessante a gente nomear as violências, porque a gente falou que elas existem, mas a gente não descreveu mais profundamente, e não profundamente, né, mas identificar realmente sobre o que cada uma diz para o público que está nos assistindo. E eu falei sobre isso ontem no grupo de escrita, que é muito comum que a mulher seja de alguma forma culpabilizada ou fique cada vez mais isolada pelas pessoas que estão ao redor e pedem a paciência. Não, mas eu já falei, mas ela saiu e voltou. Mas é porque ela quer, porque não entende esse processo da violência psicológica que minou a autoestima, não entende que a violência não acontece 100%, que a pessoa que pratica a agressão não chega com uma placa na testa falando eu sou um agressor. Normalmente é super romântico o início e tem muito amor. Isso aparece depois e vai escalonando e não é constante. A gente fala no ciclo da violência, né? Tem a fase do mimetismo, aí tem desenrola a relação, tem uma fase que começa a ter atenção por ciúmes, por controle, por qualquer outra coisa. Pode culminar em vários tipos de violência, inclusive a física. Normalmente, a pessoa que agride, eu não gosto de chamar de agressor, porque senão a gente reduz a pessoa a uma coisa só também.
a pessoa que agride não só a ser só o homem, mas como se a única característica dessa pessoa fosse ser o promotor de violência, e aí isso tira a possibilidade de transformação. Sim, né? sim. A gente desumaniza também a pessoa que pratica isso, que normalmente sofreu violência de verdade. Também em algum momento foi vítima, né? Só que aí a diferença é, nesse ciclo da violência, quando ele traz essa dor e sofre, se ele reconhece de verdade, ele pode procurar ajuda para mudar o comportamento dele. Se não, se é dentro do ciclo da violência, isso vai ser usado como mais uma forma de manipulação e culpabilização da mulher, e envolve ela emocionalmente, e ela fica nessa relação ambígua entre amor, medo, raiva, preocupação, síndrome de salvadora, de que precisa de alguma forma dar o amor que esse homem precisa para ele se recuperar, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as violências. Sim. Bom, Amanda, nós temos a violência capital, né? A principal delas, a mais grave, feminicídio, e foi ali estabelecido no Código Penal em 2015 apenas. E uma coisa que foi muito... Com os estudos, né? Você me apresentou como doutoranda, o meu estudo é exatamente sobre feminicídio e estatística dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, dentro dos meus estudos, a gente pode ver que o feminicídio sempre foi um certo objeto de... me fugiu a palavra? De angústia, né? Tanto para a mulher como vítima, quanto para outras pessoas. Muito se discutia nas redes sociais sobre qual a importância de criar um crime, né? Já existe homicídio, por que feminicídio? Porque realmente existe a necessidade de demonstrar que há uma violência específica contra a mulher com relação às questões de gênero. Né? Se a gente deixa igualado como sendo só o homicídio, você acaba invisibilizando a violência que é realmente direcionada especificamente contra a mulher. Então, é importante, mas é uma grita, né? Porque isso quebra a isonomia, porque que a balança está desequilibrada. É justamente porque a balança da violência está desequilibrada que nós precisamos de ações afirmativas, e a lei é uma delas, para equiparar as garantias, né, para essa mulher. E durante esses 18 anos da Lei Maria da Penha, 15 mudanças aconteceram, sabe, em relação à lei. E uma delas que, aí tomando um pouco a fala da Alice, sobre a questão do atendimento, da sensibilização para o atendimento, o acolhimento dessa mulher. Engraçado que a lei é de 2006, mas só em 2017 foi inserida dentro da Lei Maria da Penha a necessidade de atendimento preferencialmente dessa vítima por uma pessoa também mulher. É uma pessoa que talvez, assim, pensando, poxa, uma identificação de gênero, talvez essa pessoa tivesse um acolhimento melhor. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é só isso, né? Nós sabemos que existe o machismo estrutural, ele também afeta todas as pessoas, não só homens, né? Também as mulheres. E a gente vê muito isso em movimentos na internet, dessas mulheres que querem falar que você... Poxa, outro dia eu escutei uma coisa muito absurda. Você escova os dentes todo dia. Você escova porque você gosta? Querendo dizer que se o seu parceiro está te pedindo a relação sexual, você deveria fazer como se você escovasse os dentes, porque é uma obrigação. Né? E isso é uma violência. E isso é uma violência. Eu acho que só o fato de ouvir isso, eu já fiquei, né, já me afetou de uma forma violenta, porque e esse tipo de movimento, ele vem crescendo, né? O movimento na internet vai atingir sem número de pessoas, e muitas vezes essas pessoas acabam se identificando com essa situação, achando, então é normal mesmo eu continuar sendo ali vítima de violência. E a generalização dessas identificações, né?
né? Porque assim, então, não, o progressista, ele vai falar sobre aborto, ele vai falar sobre temas que me assustam, vai falar sobre transexualidade, isso é contra a minha religião, isso é contra... então é esse o lado que é certo, e aí tudo que vem no pacote desse lado é verdade e eu aceito. Isso é bem delicado, né? É muito delicado. E então começam os movimentos para criminalização da misoginia, por exemplo, dos discursos de ódio, porque isso daí entraria como um discurso inaceitável dentro da liberdade de expressão. Porque você tem hoje no Brasil a liberdade de expressão, você pode falar, se expressar, porém você é barrado, limitado nas questões criminais. Né? Você pode até falar, mas depois você responde criminalmente. Nesse sentido, de educação pró-violência ou contra a violência, nós não temos uma certa limitação. E esses pequenos discursos, movimentos Red Pill, todos eles são um tipo de discurso de ódio, de misoginia, de ataque às mulheres e que fica sem aí uma certa limitação, porque a gente não tem uma previsão legal nesse sentido. Então, aí vem uma outra necessidade, né? É tudo muito interligado. A questão da educação. Vamos levar... Coitada, a educação sobra tudo para a educação, né? Ela que se vire para salvar o mundo. Exatamente. A educação de crianças, de jovens, na fase até de cursos superiores e pós-graduação. A gente precisa ter esse momento, essa possibilidade de dialogar sempre no combate à violência. E aí, só caminhando com relação aos crimes, dois que eu acho assim, muito importantes, que não havia previsão legal e que vieram para o Código, que é a violência psicológica, que ela chegou no Código Penal em 2021. Existia a descrição do que é violência psicológica na Lei Maria da Penha, mas não existia um tipo penal que pudesse punir as pessoas, prevendo ali uma certa punição. Ela está desde 2021 e olha, no ano de 2023 foram 38.500 registros de violência psicológica. Uma outra violência também que caminha, foi no mesmo ano, que é a perseguição, perseguição em português, mas as pessoas conhecem muito como stalking, que é o nome em inglês, também desde 2021, já tem aí, no ano passado, mais de 77 mil ocorrências nesse sentido. Então, e é uma violência que está crescendo. Teve um crescimento ali de 34% em relação ao ano anterior, que é 2022. Então, é isso. A Lei Maria da Penha, ela vem para denunciar também. Estamos num ambiente violento contra a mulher. Precisamos de mecanismos. E um dos mecanismos é nominar as formas de violência e movimentar as instituições, né, os equipamentos, né, do poder público em prol dessa mulher. Érica, uma dúvida. Como é feito a denúncia de violência psicológica? Quais são os parâmetros? É feita uma avaliação psicológica? Como que a pessoa prova, né? Eu sei que, mas tem isso no campo jurídico. Isso, olha, a violência psicológica, ela vai justamente demonstrar, vai dizer exatamente quais são as situações em que essa pessoa está sendo ali colocada. Então, numa situação de ameaça, numa situação de subjugação. Na verdade, a violência psicológica, ela vem ali para abarcar todos os relacionamentos que são considerados abusivos. Então, porque a gente sempre fala muito na violência física, porque deixa marca, é fácil, né? Agora, a violência psicológica, que são esses momentos aí de relacionamentos abusivos, de comunicação violenta, então a gente acaba ali encaixando na violência psicológica. Como isso vai se desdobrar em termos de produção de provas, a gente vai precisar do apoio, sim, de laudos psicológicos. Então, se essa mulher já tem um acompanhamento ali no CREAS ou faz um acompanhamento psicológico particular, provavelmente a juntada desse laudo vai ser de extrema importância para fins de condenação ou mesmo de efetiva punição. Porque aí a gente precisa, né, de provas. Quem acusa deve provar. Isso é complicado porque a mulher que é vítima também tem que promover ali a sua própria demonstração da sua do fator que a vitimou, né? E com o apoio ali da investigação, da polícia, do Ministério Público, essa prova tem que vir para os autos. E aí
nesses casos de violência psicológica, o principal é esse laudo psicológico. Que se não tiver aí com já um pré-laudo que possa ser juntado nos autos, é requisitado uma perícia, né, judicial, perícia pelo Instituto Criminal. Eu tenho uma dúvida sobre esse assunto. A Mana também está na clínica, né? Você já recebeu alguma solicitação assim de laudo a respeito disso? Porque a gente sabe que algumas categorias profissionais, né, as normativas, elas nos orientam, por exemplo, que o nosso acompanhamento ele não pode servir como prova em processos, ou seja, na verdade não é que ele não pode, nós não construímos esse material com fins de subsidiar um processo criminal, né? O nosso tipo de atendimento, nesse caso, ele não se identifica com uma investigação, né? Não. É um acompanhamento. Essa é uma polêmica, né? Entre a relação dos serviços de acompanhamento e o Poder Judiciário, né? Nós recebemos solicitações, às vezes, né? Enquanto CREAS, enquanto instituição. O que, na prática, assim, que nós geralmente fazemos é fornecer um breve relato de um acompanhamento que nós fazemos, sem dizer se aconteceu ou não, apenas relatando o que foi trazido a nós, né? Mas é justamente isso o suficiente, né? O judiciário, ele não pode mesmo, né, se basear em laudos que foram formulados por outros órgãos, né? Então, a psicologia pode fornecer um laudo, mas esse laudo ele não pode ser conclusivo para aquela situação, porque se for, quem está julgando é o psicólogo, não é o juiz ou a juíza. Então, os laudos servem como parâmetro, junto com outras provas, junto com um mínimo probatório, né, que a gente chama de standard probatório, para chegar à conclusão de que realmente existe o crime ou não. Então, se a lei fala que a mulher ela pode sofrer violência psicológica através de constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, e esses atos vão gerar prejuízo à saúde psicológica, então o laudo ele vai nesses relatos do psicólogo, da psicóloga, é justamente para dizer, houve essas situações, ela veio aqui me relatando determinados comportamentos e resultou em, sei lá, se existe uma doença, se existe um CID, se existe um estresse pós-traumático, uma insônia de estado de alerta, crise de pânico. Então, assim, são essas conclusões nos relatos que vão respaldar uma decisão judicial, mas isso não é conclusivo. O juiz ele não pode, né, a juíza não pode falar, estou decidindo por conta do laudo X da profissional Y. Legal. Certo. Bom, eu queria, Alice, falar, a gente tem mais 10 minutinhos, eu queria falar um pouquinho sobre as consequências para a mulher que sofreu violência. Sei que são diversas violências, mas como a gente deu essa introdução aqui de estresse pós-traumático, ansiedade, o que você percebe nas mulheres que você acolhe vítimas de violência? Então, as consequências, né, as repercussões psicossociais associadas à violência, elas são de diferentes intensidades e naturezas, né? Então, a gente tem as pessoas que foram expostas diretamente à violência, ou seja, ela pode ter sofrido a agressão física, psicológica, patrimonial, e tem aquelas que sofreram indiretamente a violência, assistiram pessoas queridas vivenciando essas outras situações diretamente. Em ambos os casos, nós temos consequências psicossociais. O que significa isso? No caso, por exemplo, de uma criança que assiste a mãe, né, sofrendo situações de violência, isso vai repercutir no comportamento escolar, na aprendizagem escolar, né, nas relações sociais que ela estabelece com os coleguinhas na escola, né, e dentro de casa ela pode também se tornar mais agitada, mais agressiva. Então, a mudança de comportamento, né, numa criança, aquela que é mais extrovertida fica mais quietinha, aquela que é quietinha começa a ficar mais agressiva e agitada. A mudança de comportamento é sempre um sinal de algo que nós, educadores, profissionais da saúde, precisamos olhar e avaliar. A mulher,
ela no processo de vitimização, né, de sofrimento da violência, acontece toda uma, vamos dizer assim, uma fragilização da sua identidade, né? Ela, como a gente estava conversando no começo, através do olhar do outro a gente se constitui, e esse mesmo olhar também pode ser destrutivo, né? Então, desde uma fala de humilhação, de um questionamento da capacidade dessa mulher dentro de um contexto de violência psicológica ou até de uma omissão afetiva, uma falta de responsabilidade afetiva de um companheiro, né? Ou companheira também, porque aí não é só uma relação heteronormativa que a gente está falando, né? Essas relações tóxicas, né, elas podem se estabelecer, e então o que isso pode gerar na mulher? Essa insegurança, né? Ela precisa sempre de uma validação do outro. Uma validação se ela é inteligente o suficiente, se ela é boa o suficiente, se ela é bonita o suficiente. Então ela não tem essa segurança a respeito de si, ela não consegue compreender os seus próprios limites. E com isso vem outras consequências, né? Ansiedade, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas de pânico. O que é isso? E você de repente, foi para um churrasco com seu companheiro, sua companheira, e aí você tem taquicardia lá. Você não sabe o que está acontecendo, mas seu coração acelera e parece que vai sair pela boca, e você começa a suar e sente que é uma sensação de morte, algo ruim vai acontecer. Isso geralmente é o fundo de uma crise de pânico, né? Ou então você fica com pensamentos repetitivos, né? Eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não mereço isso, eu não mereço ser feliz. Pensamentos que para a terapia cognitivo-comportamental vai ser chamado de disfuncional, né? Eu sou psicanalista, mas como docente eu acabo falando um pouquinho de todas as abordagens. E na psicanálise a gente fala disso, né? Dessa quebra do eu, né? Nessa fragilização do ego, né? Essa mulher, ela se torna então uma pessoa com uma baixa autoestima. E ela vai precisar de todo um amparo para conseguir lidar com essas repercussões psicossociais. Isso pode levar a mulher, tudo isso pode levar a mulher a um uso abusivo de substâncias, né? Que às vezes é um refúgio, né, para lidar com o sofrimento em muitos casos. Pode levar à automutilação, né? Pode levar também à questão de a própria mulher passar a tratar outras pessoas como ela é tratada, né? Que aí a gente entra no... Transgeracionalidade da violência. Isso, na transgeracionalidade, na intergeracionalidade, ou seja, um padrão de comportamento que é naturalizado, né? É passado de geração a geração, né? Então, como que isso é passado? Através das nossas relações, né? Inconscientemente, a gente passa a não problematizar determinadas coisas por achar que é natural, né? Então, tudo isso faz parte de uma efervescência de consequências que podem acontecer. No Made, nessa série, ela chega para fazer a denúncia, ela chega para procurar apoio para sobreviver. E a pessoa que a atende tenta mostrar que ela está numa situação de violência doméstica, e ela considera que não. Ela fala, não, ele não me bate, né? A ideia de que a violência é só a física. E até que ela consegue entender que sim, ela está numa situação de violência, ou mesmo que ela não entenda, ela precisa de um abrigo para sobreviver. Ela chega no abrigo, o trabalho do abrigo primeiro é recuperar a identidade dela. Tem uma simulação de uma loja para ela fingir que está comprando roupa, para ela saber escolher, encontrar que cor que ela gosta, porque já não consegue identificar. E tem uma outra cena muito forte, que ela tá no chão e uma colega dela, que já está há mais tempo em tratamento, já entende mais as violências, pega ela e fala, pelo amor de Deus, sente raiva. Você precisa sentir raiva. Porque desaprende, né? Sentir raiva. Qualquer movimento meu pode provocar um agressor, eu vou aprendendo que eu preciso silenciar todas as minhas necessidades, todos os meus desejos, todas as minhas emoções. E isso vai degradando a psique de uma maneira que perpetua a violência, né? Ou no silêncio passivo, ou na reprodução com outros
outros mais frágeis, outros mais vulneráveis. Gente, a gente precisa encerrar. Foi ótimo. Mas sim. Ah, tá bom. Ela Eu vou só deu pegar um chorinho pra isso, gente. isso. Eu vou pegar um ganchinho aqui em várias coisas que vocês falaram sobre essa questão da transgeracionalidade, né, da violência. Olha, os números de maus tratos contra as crianças vêm aumentando muito. Então, se a gente está pensando aí numa situação de transgeracionalidade, de violência sendo perpetrada, essa criança que sofreu maus tratos ou que está num ambiente violento, o comum, o normal é que ela também repasse essa violência no dia a dia. Uhum. Então é para uma coleguinha em sala de aula, é para a namorada e depois para a futura esposa, né, o futuro companheira. Então a gente precisa ter um olhar assim, né, bem sensível para essa questão da transgeracionalidade, justamente cuidando dessas crianças, né, que sofrem nesses ambientes de violência. Isso eu acho realmente a situação mais grave, porque porque a mulher, a gente imagina, a mulher é adulta, ela vai conseguir se resolver, ela procura um canal, ela se resolve. Agora a criança não, né? A criança a gente precisa ter um cuidado. O último ManaCast foi sobre a relação de pais e filhos e consequência da educação nessa relação de pais e filhos. E eu pretendo ainda fazer um outro, principalmente sobre o abuso sexual dos meninos, porque ainda é muito silenciado. Embora a gente tenha o silêncio em relação ao abuso sexual de uma maneira geral, o dos meninos é mais ainda, porque tem um monte de estigma, que é o que a gente estava falando da masculinidade tóxica e que ela é prejudicial para os próprios homens e meninos. E tem uma discussão num filme que se chama Entre Mulheres, que é incrível, porque elas trazem isso, elas falam assim, você olha para o seu bebê de 2 anos, para o seu menino, e você vê violência nele? Será que ele nasceu violento? Que é o que eu questionei lá atrás. A gente taxa o agressor e o mal nasceu nele? Não. E como é que a gente transforma isso? Eu estou arrepiada. E como é que a gente transforma isso? Então a gente tem que construir diálogo, inclusive com os meninos e com a violência contra os meninos, se a gente pensa numa mudança social. E ainda tem mais um tema, já vou deixar as pautas aqui, para vocês já vão pensando quem quer participar. Que eu acho que assim, a gente ainda pensa na violência como algo que infringe o sofrimento. E eu acho que ainda falta muito falar da violência, da negligência. A que não infringe diretamente, mas aqui a falta do cuidado, da proteção, causa um sofrimento. As marcas da ausência, né? As marcas da ausência. E olha, isso já vem sendo quantificado, né, em números. O próprio Anuário da Violência do Fórum de Segurança, ele vai falar de violências contra crianças e adolescentes do tipo abandono de incapaz, 22% no ano do passado, abandono material, subtração de criança e adolescente, e a questão também, aí já, né, uma violência realmente bem bruta, a exploração sexual e a pornografia infantil. Então, tudo, né, no ambiente infantil vem crescendo e vai consequentemente desaguar na vida adulta. É triste. Ai, temos trabalho pela frente, né? E ainda acham que é mimimi e que a Lei Maria da Penha foi tudo uma mentira, né? Soltaram fake news aí há um tempo atrás para dizer que a Lei Maria da Penha, não foi uma tentativa de homicídio, né? De feminicídio, na época não tinha nome. Foi, na verdade, mesmo a tese do homem, que uma tentativa de roubo e que aí atiraram contra ela. Ela precisando de segurança por parte do Estado por conta das ameaças que vem recebendo em razão dessas fake news. Que absurdo, né? Então, assim, é uma tentativa diuturna de desqualificar o discurso feminino e de fazer a manutenção mesmo do discurso masculino. O discurso masculino é público, o discurso feminino, ele é particular, ele é reservado ao ambiente doméstico. Quando ela ousa falar, que ela ousa apontar um homem como um agressor, essa pessoa é desqualificada, né? Exatamente. O que é uma outra violência. É outra violência. A violência social. Violência social. Bom, gente, temos trabalho pela frente, né? Continuamos na luta. Vamos continuar na luta, sem desistir. É aquilo, cada passo que a gente dá, trazemos todas juntas. É isso aí. Então, agradeço muito por ter vocês ao meu lado. Agradeço o convite, agradeço o cuidado
com o nosso mundo. Muito obrigada para vocês que também nos acompanharam até aqui. Fica com a gente, continua acompanhando o canal, que esses temas estarão sempre por aqui. Um abraço, até a próxima.